E eu tenho uma palavra para o meu e para o teu coração. Por isso que o inimigo está furioso hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi uma batalha, irmãs, para entrar aqui. Mas vocês sabiam, irmãs, que toda vida Deus ele me avisa quando tem batalha para acontecer nas lives, nos vídeos. Deus sempre me dá um sonho. E na sexta para o sábado eu sonhava com uma guerra muito grande para mim fazer a live. E eu tentava entrar, eu tentava fazer e eu não conseguia, porque era uma guerra espiritual muito grande. E quando foi hoje, vocês viram, já estava tudo pronto aqui, sem querer puxei o cabo. Foi assim uma coisa horrível. Mas é toda vida que o Senhor ele tem algo para falar e para nos entregar profundamente, o inimigo ele tenta atrapalhar. Porque como o Senhor ele fala com vocês, ele também fala comigo através das lives. Como eu digo para vocês aqui, eu sinto o trabalhar de Deus na minha vida de uma forma sobrenatural. Eu sinto a presença de Deus nas lives de uma forma sobrenatural. É algo que o Senhor trata comigo e entrega para vocês. Então é uma espada afiada de dois gumes. Corta aí, corta aqui. E eu vejo essa ação do inferno, sabe? Para tentar atrapalhar de todas as formas. Para tentar atrapalhar de todos os jeitos. Mas o Senhor, ele é fiel para fazer e colocar toda a ação diabólica do inferno por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu queria entregar algo da parte do Senhor que desde ontem está ruminando dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é uma palavra que o Senhor já tinha falado comigo, só que no campo de batalha, muitas das vezes, irmãs, a gente sofre guerras. No campo de batalha, muitas das vezes, a gente, aleluia, sofre ataques. No campo de batalha, muitas das vezes, a gente sofre lutas. E tem pessoas que estão em campo de batalha. Porque o campo de batalha, ele vem para, aleluia, fazer com que nós venha entrar dentro da peleja. O campo de batalha, ele é um treinamento. Ele não é para se brincar. E tem pessoas que estão dentro desse campo de batalha, que estão dentro de guerras, que estão dentro de situações a qual elas têm olhado para um lado e para o outro, e elas não têm visto solução. Mas eu quero dizer para você algo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor está contigo, aleluia, no campo de batalha. E que você não está sozinha nesse processo. Mas a mão do Senhor está com você. E esta mão que está com você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a mesma mão que te dará vitória. Aleluia. É a mesma mão, aleluia, que operará o milagre. Aleluia. É a mesma mão que vai trabalhar por você. É a mesma mão que vai de encontro ao que precisa ser transformado, ao que precisa ser mudado, ao que precisa ser trabalhado, para fazer com que, aleluia, as coisas voltem para o lugar. Porque tem coisas que não estão alinhadas, mas a mão do Senhor vai alinhar. Tem coisas que não estão como deveria estar, mas o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer que a mão dele vai fazer com que, aleluia, o que não está alinhado se alinhe. Porque o Senhor, ele te dará vitória dentro daquilo, aleluia, que hoje você está vivendo e sofrendo. Porque tem ataque que só é vivido dentro do quê? Do campo de batalha. Tem ataque que só é vivido dentro do campo, aleluia, de batalha.
Foi no campo de batalha que Davi venceu quem? Golias. Tem gigante que se levanta, mas se levanta para cair. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa. A tua força não está no poder do teu braço. A tua força está naquele que te sustenta, mediante ao campo de batalha, mediante as situações. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você, aleluia, que a mão dele te sustenta diante desta luta e que teu pé não vai vacilar, não. Ainda que pense que você vai cair, ainda que pense que o teu pé vai vacilar, o Senhor te trouxe aqui para tu ouvir que tu vai permanecer. Permanecer no lugar e permanecer de pé. De fato, filha, tem muitas pessoas querendo ver um fracasso para aplaudir. Querendo ver a queda. Mas o Senhor diz para ti, eu sustento. O Senhor diz para ti, eu seguro. O Senhor diz para ti, não temas, porque diante de você eu estou. Eu estou para abrir, eu estou para mover, eu estou para sincronizar. Porque o Senhor vai sincronizar o que precisa ser sincronizado. Porque tem coisas que parece que não estão na mesma sintonia, que não estão na mesma ligação. Tem coisas que parece que estão, aleluia, fora daquilo, aleluia, do que Deus falou, não é? E às vezes tu se pergunta, mas Senhor, parece que está tudo o contrário daquilo. Uramai que do que o Senhor disse. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, aleluia, eu vou colocar tudo no lugar. O Senhor te trouxe aqui para dizer, as coisas vão se alinhar. O Senhor te trouxe aqui para dizer, vou eu alinhar o que precisa ser alinhado. Vou eu fazer o que precisa ser feito. Aleluia. Vou eu colocar tudo no lugar. Aleluia. Tu não pediu para me arrumar? Tu não pediu para me colocar? Tu não pediu para me fazer? Tu não pediu, aleluia, para que eu trabalhasse? Então eu vou trabalhar, vou colocar no lugar e tu vai ver, aleluia, a minha mão, o meu mover dentro dessa, aleluia, situação e ela vai ser resolvida. Oh, remanapraço e derepaço. Porque Deus diz para ti, o inferno não vai te envergonhar. O inferno não vai te envergonhar. Se o inferno planejou uma vergonha para a tua vida, aleluia, vai haver frustração para aqueles que estavam esperando. Aleluia, a tua vergonha. Porque o Senhor manda dizer para ti que não vai permitir que a inveja, aleluia, que a vergonha daqueles que não querem o teu bem, aleluia, vencer. Porque maior é aquele que peleja por ti, que é o Senhor, o teu Deus. Tu crê assim? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto eu estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar nele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, aleluia, o primeiro e o segundo lugar. Outros textos falam que Jesus estava indo para a casa de Jairo
E no meio ali do percurso, os empregados de Jairo chegam até Jairo e falam que a filha dele já tinha falecido. Aleluia. E nós vemos também aqui uma mulher que fazia 12 anos que ela estava o quê? Enferma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que quem tinha ido atrás de Jesus primeiro era Jairo. Só que nós vemos Jesus parando para atender uma mulher antes de ir para a casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui Jairo, ele saindo de primeiro para ir para segundo. E muita gente tem essa dificuldade. Que dificuldade é essa, pastora Nitcheska? É de assumir o segundo lugar. Nós não vemos Jairo reclamando com o Senhor Jesus e falando: ei, a minha filha vai morrer se o Senhor não chegar lá. O Senhor tem que ir direto. Não. Nós vemos um homem paciente e esperando. Aleluia. Nós vemos um homem, aleluia, que mesmo recebendo uma notícia, permaneceu caminhando, porque a Bíblia vai dizer que ele permanece ali, né, andando com Jesus e indo em direção à sua casa, mesmo depois da notícia. Porque a notícia não para, Jairo. Aleluia. Tem notícias que vêm para mim, para você, para nos paralisar. Só que Jairo estava andando com Jesus. E quando se anda com Jesus, ainda que a notícia seja ruim, Jairo continuou andando. A notícia não prendeu Jairo. A notícia não bloqueou Jairo de continuar andando. E sabe o que é que o Senhor falava? O Senhor falava para mim e dizia: tem pessoas aqui que a notícia paralisou. Tem pessoas aqui que a notícia bloqueou. Tem pessoas aqui que pararam de andar, que pararam de orar, que pararam de confiar, que pararam de jejuar. Por quê? Porque recebeu uma notícia que não foi favorável. Ei, quando ele vai de encontro até Jesus, a filha ainda estava viva. Só que agora a filha não estava mais viva. E mesmo assim ele decidiu o que? Confiar. E mesmo assim ele decidiu continuar. Aleluia. Caminhando com Jesus. Era um percurso que precisava ser caminhado para que Jairo chegasse até a casa dele. Eu quero falar algo aqui que o Senhor está falando no meu coração tremendamente. Porque quando Jesus diz para Jairo, não temas, tenha fé, o Senhor sabia como o coração dele se encontrava. Arai que me derraçou e decalabas. O Senhor sabia como ele estava, ameaçou precai naquele momento. Senão Jesus não teria liberado esta palavra. Aleluia. A palavra foi liberada porque Jesus sabia. Ele precisava esperar. Mas o Senhor não deixa sem conforto. Aramandou e queiassé. Porque diante de uma grande prova, diante de uma grande peleja, Deus não nos deixa, aleluia, sem conforto, sem nos dar uma palavra, sem nos dar uma resposta para aquela situação a qual nós estamos vivendo. Quando Jairo recebe a notícia que a filha já tinha morrido, Jesus diz para ele, aleluia, não temas, tenha fé. Aleluia. O Senhor libera uma palavra porque sabia que ele precisava de uma palavra. Ei, o Senhor diz para ti, a palavra já foi liberada, tu já tem a palavra.
O Senhor já te deu a palavra. Você já recebeu a palavra. Mediante do que você ouviu, mediante a notícia, o céu já liberou uma palavra para você. Oh, trabalha, sei, camaná. Araba, sheika, labarabaraba, suidere, araba. Ele poderia ter decidido não confiar. Ele poderia, aleluia, ter duvidado. Afinal, ele estava com um diagnóstico ali, aleluia, que sua filha já tinha morrido, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Aleluia. Mas mesmo assim, ele preferiu confiar na palavra que Jesus liberou. Ele preferiu confiar naquilo que saiu da boca do nosso Senhor. E tem gente aqui que está duvidando do que Deus falou. Riba, raçui, camanabria. Tem gente aqui que está duvidando daquilo que Deus disse. Tem gente aqui que não está mais acreditando que os céus liberou. Aleluia. Tem gente aqui, aleluia, que está incrédulo. E Jesus ainda para curar uma mulher. Jesus não foi de imediato. Aleluia. Existia uma obra, aleluia, para acontecer no meio do percurso. Porque tem percursos, aleluia, que Deus nos faz andar para Ele ver. Aleluia. Para Jairo ver a obra que Deus iria fazer naquele percurso até chegar na casa dele, para que a fé dele fosse aumentada. Aleluia. Porque tem coisa que Deus faz no meio do percurso, na minha e na tua vida, para que a minha fé e a tua fé ela seja aumentada. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor manda eu te entregar aqui? Sabe o que é que o Senhor manda eu falar para você? Aleluia, tem obra para me fazer no meio do percurso. Até, aleluia, o Senhor chegar no destino. Preste atenção no que os céus está revelando para ti aqui nesta noite. Até o Senhor, aleluia, mostrar para você tudo que você precisa enxergar. Você vai ver muita coisa acontecendo até o percurso, até o destino, a qual a presença de Deus será manifestada com glória, com graça, com autoridade, com poder. Oh, rabarabaraba, ereberebaraba. A obra não ia ser só dentro da casa. Ai, de que a sua brica, manahas. A obra ia ser também, aleluia, no percurso. Porque enquanto, aleluia, Jairo caminhava, o Senhor ali mostraria para ele, aleluia, o que acontece quando caminhamos com Jesus. Você acha que a obra vai ser só dentro da tua casa? Oh, rabarabra, sheika, mando e derracendo. Você acha que a obra vai ser só lá dentro? Aleluia, não. Tem obra também no meio do caminho. Tem obra também no percurso. E o Senhor manda dizer para você: sou eu o Deus que vou operar também no percurso para que tu veja a manifestação do meu poder, para que tu veja a minha graça, para que tu veja, aleluia, o que eu sou capaz de fazer. Aleluia. E uma mulher que fazia 12 anos que estava enferma, ela é curada ao tocar em Jesus. O posicionamento gera milagre, gera cura. Aleluia. O posicionamento gera milagre, gera cura. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: o teu posicionamento diante a essa situação está gerando o teu milagre. Está gerando a tua cura. Rapacandu que derra.
Porque tem pessoas que estão aqui que vão receber milagre, vão receber cura da parte de Deus. E não é só cura física, não, também é cura interior. Aleluia. Porque a fé dela salva. Aleluia. E ela fica livre. Aramando iderei calabahas. E eu quero te dizer que Deus trabalha interno e externo. E o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir da boca dele, ei, mulher. Eu estou trabalhando interno e externo, ei, homem. Eu estou trabalhando interno e externo. Tem coisas que serão visíveis. Tem coisas que serão notórias. Aleluia. Tem coisa que só você que vai entender, só você que vai perceber. Preste atenção. Arabá, sobre arabá. Tem coisas que serão internas. Como assim, pastora Anicheska? Vou dizer para você. Tem coisas que só você que vai perceber. Aleluia. Mas tem coisas que serão externas, que não é só você que vai perceber. Os que estão de fora também vão notar. Os que estão de fora também vão ver. Os que estão de fora também vão contemplar. Porque tem coisas que serão visíveis por de fora, mas tem coisas, aleluia, que serão só para você. Você está entendendo o mistério de Deus? Tem coisas que vai ser visíveis para os de fora. E tem coisas que vai ser só para você, porque é assim que o Senhor faz. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer, eu estou trabalhando nos dois lados. Eu estou trabalhando nos dois lados, interno e externo. Remanabraçou e que me dei a Eu estou operando, aleluia, de duas formas, de duas maneiras. Oh, dei camaná e a sobre. Sabe por quê? Porque eu via como se fosse um ciclo de perda. Eu via como se algo tivesse vindo para que você perdesse. Mas eu vejo um grande livramento, Remicaia, Suide, Praia, da parte do Senhor. Eu vejo a mão de Deus dando livramento aqui. E o Senhor manda dizer para você, eu sou o Deus que paro a ação. Aleluia. Eu sou o Deus que paro a ação. A ação que foi levantada contra ti. Eu faço recuar. Há um recuo do inferno. Há um recuo do inferno. E o Senhor está dizendo para você, não temas. Tu veio para cá para tu ouvir, tu veio para cá para tu, aleluia, entender. Tu veio para cá para me dar direção, para me te dar resposta e para tu compreender como é que eu faço e que eu trabalho. Oh, de praia, montoneia. Porque eu sou aquele que vou à tua frente. E eu já disse para ti, não importa porque eu sou Deus de livramento. Não importa porque eu sou Deus que faço. Aleluia. E não deixo o prejuízo chegar. A minha mão trabalha. Por ela, diz o Senhor. Eu vou devolver algo, viu? Eu vejo algo assim retornando. E o Senhor manda dizer para você. Aquetais de saber que eu sou Deus. Por que é que o teu coração se angustia e por que é que tu estás aflita? Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Para fazer muito melhor do que tu pensa, do que tu imagina. Aleluia. Porque a mim pertence todas as coisas. Para de duvidar. Para, Anaia, sei, camaçou, de contender o meu querer. Faz somente a minha vontade e confia.
no que eu já liberei, aleluia, para você. O céu já assinou, Ramanduia Sébria. E o Senhor manda dizer para ti que Ele é Deus, aleluia, que colocará na palma da tua mão. Que Ele é Deus que colocará na palma da tua mão. Porque nasceu primeiro no coração de Deus para depois ir pro teu. Diz o Senhor. Deixa eu entregar algo aqui que o Senhor está me revelando. Aleluia. Jairo, ele vai atrás de Jesus por causa da filha. E por causa dessa caminhada, desse percurso, uma mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Eu vejo aqui duas portas, uma dentro da outra. A porta é a filha de Jairo e a outra era aquela mulher. Só que o interessante aqui é que a história dela é destacada, a Bíblia não revela o nome. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos que o nosso nome seja reconhecido. Mas o que vale um nome ser reconhecido se a história ela não tiver um peso ou um fundamento? Todo mundo conhece essa mulher por a mulher do fluxo de sangue, pela história dela, não pelo nome, mas uma história que carrega peso. Tem muita gente que carrega um nome, mas as procedências não são boas, porque não tem peso e nem testemunho daquilo que foi colocado sobre a sua vida. E essa mulher aqui, o nome dela não é relatado, mas tinha um peso na história dela. Muitas das vezes, o que Deus vai destacar não é seu nome. E nem colocar em evidência. O que Deus vai destacar é o testemunho que você vai carregar. É aquilo que Ele vai fazer na tua vida e na tua história. Aleluia. Você vê que dentro, aleluia, desse percurso, o Senhor começa a trabalhar, aleluia, na confiança de Jairo e na vida daquela mulher que teve que romper limites e barreiras para poder alcançar a sua vitória. Ela nos ensina que braço cruzado não resolve nada. Ela nos ensina que ficar trancado com birra e torcer o bico não acontece nada. Mas ela nos ensina que uma mulher posicionada, que uma mulher que não tem medo, que uma mulher que se levanta em meio à dor, que uma mulher que se levanta em meio à guerra, que uma mulher que se levanta ferida, que uma mulher que se posiciona, ela pode mudar o próprio destino dela. Se ela tivesse ficado em casa, apegada no que os outros falavam dela, ela não teria recebido a cura que ela tanto almejava dentro do seu coração. Se ela tivesse ouvido os vizinhos, se ela tivesse ouvido os irmãos, se ela tivesse ouvido aqueles que falavam dela, ela não teria se posicionado. Porque ela era considerada impura. Ela não poderia estar no convívio da sociedade, ela tinha que andar escondida. Só que ela decidiu romper todos os limites. Eu não sei qual é o limite.
que você precisa romper. E ela decidiu não dar ouvido, mas ela decidiu se levantar para fazer algo por ela. E você vai fazer o que por você? Porque se você ficar aí dentro desse quarto dando ouvido, aleluia, você não vai romper o que precisa ser rompido. Você não vai avançar o que precisa ser avançado. Tem coisas que quem tem que fazer é nós. Se ela não tivesse ido, ela não teria recebido. Ela estava sangrando. Irmãs, vocês sabem que quando uma mulher está menstruada, tem gente que é 3 dias, tem gente que é 7, tem gente que é 10. Vocês sabem o quanto é difícil. O quanto a gente fica xoxa, murcha, anêmica, sem força. Era 12 anos, irmãs. Como é que essa mulher não estava? Ela devia estar fraquinha. Sem força, irmãs. Oriadagasuibias. Ela devia estar pálida. Aleluia. Ela já tinha ido nos melhores médicos, curandeiros, e ninguém tinha resolvido. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir. E ela vai ali escondida. Por quê? Ela não poderia estar, aleluia, no meio da sociedade. Porque ela era considerada imunda. Ela vai gastar o resto das suas forças indo ao encontro de Jesus. Porque era a esperança dela. Era ele. Tem coisas na minha e na tua vida que só Jesus pode resolver. Ela tinha dinheiro. E ela gastou tudo. Nós não vemos uma mulher de braços cruzados em meio à situação, não. Ela tentou resolver do jeito dela, da forma dela. Mas não obteve resultado. Ela poderia muito bem ter não feito mais nada. No primeiro não que ela levou. Porque nós temos essa mania, irmãs. No primeiro não que nós levamos, nós quer desistir. Na primeira coisa que não dá certo, nós já quer parar. E a Bíblia diz que ela gastou tudo. Então ela foi atrás de muitos. Mas nós não vemos ela desistindo. Mas a Bíblia não diz que ela desistiu. Diz que ela gastou. Você está entendendo? Gastou tudo que tinha atrás de uma solução, mas não desistiu. Tu está entendendo o quanto isso é forte? Porque tem gente que não tem dimensão, aleluia, do que o que essa mulher fez. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, mas não diz que ela desistiu. Aleluia. Ela procurava de um lado de um outro. Aí quando dá uma coisa de primeiro errado, nós já quer parar. Quando dá uma coisa, aleluia, que saiu fora do que a gente planejou, nós já quer desistir. Nós já achamos que Jesus não está. Aleluia. Acha que Deus não vai fazer. Irmã, se tu recebeu um não. Se tu tentou e não deu certo, continua na perseverança, minha amada. Deus lhe trouxe aqui para dizer que você está proibida de desistir. Quantas vezes for necessário, aleluia, tentar, você vai tentar, permaneça na porta. O Senhor está dizendo para você que não autoriza você sair da porta.
O Senhor manda dizer que não autoriza você sair. O Senhor manda dizer para você que não autoriza você desistir. Oh, rabarabassou, decalabarabas. Foi muitos não. Foi muitas portas que ela bateu, mas que não resolveu a situação dela. A própria palavra diz. Mas não diz que ela desistiu. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o Senhor está dizendo que você não vai desistir, não. Aleluia! Porque no meio do caminho eu tenho muita coisa para fazer. Oh, no meio do caminho eu tenho muita coisa para operar. No meio do caminho eu tenho muita coisa para resolver. Porque enquanto você anda, aleluia, eu vou trabalhando. Enquanto você anda, aleluia, eu vou movendo. Enquanto você anda, aleluia, eu vou fazer acontecer aquilo que aos seus olhos é impossível você ver no natural. Porque o sobrenatural se manifestará no natural. Sabe o que o Senhor manda dizer para você? O natural, aleluia, vai ver o sobrenatural de Deus se manifestar. Porque o Senhor vai fazer. Aleluia. Porque o Senhor vai operar. Oh, porque o Senhor vai agir. Porque o Senhor vai trabalhar. Porque o Senhor vai mudar. Porque o Senhor vai transformar. Porque o Senhor diz para ti: eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que mudo. Aleluia. A notícia ruim pode até ter chegado a você. Mas isso não significa que a notícia ruim, aleluia, vai permanecer. O Senhor diz para ti: eu posso reverter essa situação. Oh, aleluia. Aleluia. Eu posso reverter essa situação em questão, aleluia, de segundos. Porque o Senhor é. Oh, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Naquele momento, a mulher ficou curada. Depois, Jesus foi para a casa do chefe religioso. Aleluia. Quando viu que tocava a música fúnebre e viu uma multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Tem coisas que vêm para trazer confusão, não é não? Tem coisa que vem, aleluia, não para agregar. Porque tem pessoas que acham que em vez de estar ali e dar uma palavra de conforto, acaba gerando mal-estar. Só que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus coloca em ordem é aquela confusão que estava dentro de casa. Antes de ressuscitar a menina, de colocar a menina em pé, Jesus primeiro acaba com a confusão, mandando sair o que era preciso sair. Eu não sei qual é a confusão que Satanás te colocou dentro. Eu não sei qual é o redemoinho ou cocó do inferno. Mas eu quero dizer para você, Jesus chega hoje para colocar no lugar o que precisa ser colocado no lugar. Aqui nós vemos que quem coloca é Jesus, não é Jair, não. Porque tem coisa que quem faz é Deus. Tem coisa que quem faz é a gente. Aleluia. Mas aqui, o pobre de Jair estava só a misericórdia de Deus. Aleluia. E ele não tinha força, aleluia, para fazer mais nada. Porque a notícia já tinha deixado ele triste.
O Senhor mandou ele ter fé e ânimo. Aleluia. E aquela situação, quem iria entrar não era Jairo para resolver, mas era o Senhor. E o Senhor te trouxe aqui. Estou eu entrando hoje. O Senhor te trouxe aqui para falar para você. Estou eu entrando hoje dentro dessa situação. Aleluia. Para colocar no lugar o que precisa ser colocado. Você entende? Aleluia. Para colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado. Vou eu, aleluia, desfazer toda a ação que não provém do meu espírito. Aleluia. E vou eu colocar no lugar todas as coisas que precisam ser colocadas para te dar vitória, diz o Senhor. O Senhor primeiro aqui, ele arruma toda aquela confusão para depois operar o milagre, porque na bagunça Jesus não opera, você entende? Na bagunça não tem milagre, então primeiro Jesus organiza a casa, para depois o milagre acontecer. Primeiro Jesus organiza o ambiente, remanabra para sofrer, para depois Jairo ver, aleluia, o milagre com os próprios olhos. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, tu vai ver o milagre com os próprios olhos. Porque eu farei você ver. Aleluia. Mas primeiro eu vou organizar a casa. Tu tá entendendo o que Deus está falando? Primeiro eu vou organizar a casa. Oh, rabassui de calabás. O Senhor diz, tu vai ver com os teus olhos o milagre acontecendo. Mas primeiro eu vou organizar a casa. Mateus 9. Aleluia. Versículo 23. É a palavra do Senhor que fala. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse, saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Olha, ainda tem gente que você coloca dentro de casa e ainda ri de você. Gente, isso é terrível. É terrível. Aleluia. Você vê dentro de casa a confusão, a desordem. Jesus ali, aleluia, manda todos sair, arruma a confusão e ainda tem gente que a gente coloca dentro de casa que ri da gente. Você está entendendo como é? É a palavra que está dizendo. Tem gente que você leva para dentro de casa que não acredita no que Jesus vai fazer na sua vida, que não acredita que a situação será revertida, que não acredita, aleluia, no que Deus vai operar e ainda ri. Oh, começar a caçoar de Jesus, logo de Jesus. Aleluia. Se fosse menos de mim, pobre mortal, coitado. Mas de Jesus. Meu Deus do céu. Aquele que tem um controle de tudo na palma da mão. Ele não está rindo de qualquer um, não. Ele está rindo de Jesus. Imagina eu e tu. Tu tá entendendo aí como é? Se de Jesus riram. Aleluia. Chamaram até Jesus de endemoniado. Imagina eu e tu, que não vão dizer. Então, se o próprio Jesus aqui riram dele, caçoaram dele, minha irmã, fique em paz. Fique em paz que esses incircuncisos são assim, só Jesus para transformar. Ora e entrega a Deus. Aleluia. Jesus não deixou de fazer o que ele foi fazer por causa daqueles que estavam rindo. Jesus não deixou de operar o milagre por causa daqueles que não acreditavam. Jesus não deixou de fazer porque tinha gente que estava ali. Aleluia. Que riu. Jesus continuou sendo quem ele era. E por que é que tu não quer fazer o que Jesus manda? Porque fulano fez cara feia pra tu? Porque fulano riu de tu? Porque fulano fez bico pra tu? Pelo amor de Deus, minha irmã.
Se levante e se posicione. O que está sobre a tua vida é mais forte do que as palavras que lançam contra você. O que tem peso sobre a tua história, aleluia, foi o que Deus disse a respeito dela. Não o que os outros pensam. Oh, não o que os outros dizem. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é aquele que não te deixa. Quem te sustenta é aquele que, aleluia, vê as tuas lágrimas no secreto. É aquele que conhece o teu coração. Aleluia. É aquele que chega nas horas que nem o olho humano está sobre você, mas que você está só ali na presença dele. Oh, e o Senhor diz para você aqui hoje: eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Que te renovo, que te sustento, que abro caminhos para você passar, que endireito os caminhos tortos, que tiro as pedras de tropeço do teu caminho, aleluia, do teu meio, que mudo posições, que estabeleço estações, decretos reverto, por amor a ti. Ninguém toca, aleluia, no fio de cabelo teu para te causar danos. Tu tens sido ferida por palavras. Orabai, dei que mas eu tenho preservado e te livrado durante os processos. Aragarraçou-te decai. Eu tenho te sustentado no deserto. Quando tu vê só as folhas secas. Mas tu se esquecesses que as tuas raízes estão profundas. Tu se esquecesse, aleluia, que em meio a tuas angústias, eu tenho permanecido do teu lado. Eu tenho estado contigo. Eu não tenho te deixado. Oh, iriabacaia sou. E digo para ti, o meu espírito tem te consolado, tem te abraçado, tem te renovado durante o percurso, durante o caminho. E eu tenho te sustentado. Deixa eu dizer para ti aqui o que o Senhor me mostrava. Eu via como se fosse uma pedra grande. Não era uma pedra comum, não era uma pedrinha, não era uma pedra de calçamento. Eu via como se fosse uma pedra, aquelas pedras grandes, sabe? Não tem quando uma montanha cai aquelas pedras bem grandes no meio do caminho, interdita o caminho, sabe? Que precisa de reboque para ser tirado. Só para você entender o que o Senhor estava me mostrando. Eu via exatamente uma pedra daquela bem grande. E eu vi o caminho interditado. Mas eu via uma mão movendo a pedra. Aleluia. E o Senhor falava comigo que o Senhor está movendo a pedra. Arabacaçuiderebas. Que o Senhor está tirando do caminho a pedra. Oh, remanabraçuiderecalabas. Que o Senhor está movendo o que tu não consegue mover. Mas a mão do Senhor está fazendo. E é a mão de Deus que está operando. É a mão de Deus que está trabalhando. É a mão de Deus que está movendo. Então não temas. Não temas, porque é a mão de Deus que está fazendo.
Assim como o Senhor chegou na casa de Jairo e colocou todo mundo ali que só fazia peso para fora, porque tem pessoas na nossa vida que ela não vem para nos ajudar, mas vem para causar peso. E deixa eu dizer aqui que eu vou ser assim para você, sim. Eu não vou com arrodeado, não, irmãos. Eu não gosto de arrodeado, não. Se tem profetas aí que gostam de arrodeado, eu não gosto. Eu sou bem sincera naquilo que Deus me mostra. O Senhor, ele fala que tem gente na tua vida que está causando peso e ele vai arrancar. Ele vai tirar. Não é benção, não é peso, é fardo. Aleluia. Tá causando, sabe o quê? O Senhor diz: inchaço. Não é crescimento, não, é inchaço. Crescimento é uma coisa, inchaço é outro. Aleluia. E aqui o Senhor colocou para fora, porque aqui não era benção, não, que era peso. Era pessoas que não acreditavam no que ia acontecer. Aí antes de operar o milagre, Jesus faz o quê? Dentro da casa de Jairo, limpa, arranca, tira. Aleluia. E às vezes a gente ainda chora. E Deus tá dizendo, meu Deus, que inocente. Nem sabe. Eu tirei para livrar, tá lá. Tristinha. Chorando, sem nem saber. E o Senhor tá dizendo, até tuas lágrimas eu vou cessar. Viu? Não vai ter choro, não. Oh, remanda abraço. Oi, de calabas. Mateus 9. Aleluia. Versículo 25. Logo que a multidão saiu, ó. Logo que a multidão saiu. Jesus entrou no quarto em que a menina estava. Pegou-a pela mão e ela se levantou. Aleluia. Pegou-a pela mão. Aleluia. E ela se levantou. Aqui nós vemos o Senhor ressuscitar. E nós vemos que a confiança de Jairo não foi em vão. Aí tu acha que a tua confiança é em vão? Jairo esperou Jesus curar a mulher, que fazia 12 anos. Mas agora Jairo viu o milagre. O tempo de espera, irmã, vale a pena. Aí tu tá se reclamando aí porque tá esperando. Já pensou se ele tivesse estribuchado? Não tivesse esperado, tinha perdido a bênção. Tinha perdido a vitória. Tinha perdido o milagre. Aí tu agora caminhou até agora, debaixo de tempestade, de vento, de chuva, no deserto, caminho estreito. Aí tá bem pertinho de Jesus entregar e tu quer parar. Tu quer desistir. De jeito nenhum. Você não tem essa autorização da parte de Deus. Deus lhe trouxe aqui para dizer para você, de jeito nenhum você está autorizada para desistir, para parar. Quem disse para você? O que o Senhor tinha não era só para Jairo. Aleluia. O que o Senhor tinha era também para aquela mulher do fluxo de sangue. Deus vai abrir uma porta dentro de uma porta. O que Deus vai fazer na tua vida e na tua história será tão grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que outras pessoas serão abençoadas no meio do percurso do que Deus fará na tua vida. Porque no meio, diz o Senhor, o Ramanai, eu vou fazer. Aleluia. No meio eu vou operar. No meio eu vou, aleluia, me revelar, diz o Senhor. E Deus, ele mandou eu te entregar algumas respostas e direções aqui nesta noite. Para tu saber que Deus é Deus. Para tu saber que ele não falha, para tu saber que ele opera. Quem viu a menina morta tinha que ver a menina viva. Mas vê aonde? Do lado de fora. Eu vou entregar aqui, viu? Tenha calma. Aleluia. Eles não caçoaram?
Você viu que eu li o texto, não foi? Que eles riram, caçoaram, não foi? Eles viram a menina morta, não viram? Não viram? Pois é. Só que foi todo mundo pra fora, né? Só que eles viram a menina viva. Mas eles não viram, aleluia, dentro da porta. Eles viram do lado de fora. Tem gente que vai ver o teu milagre do lado de fora. Porque não acreditou enquanto estava dentro. Aramando que me diaceia rabaço. Tem gente que vai ver o teu milagre de longe. Porque duvidou quando estava dentro. Porque caçoou quando estava dentro. Remenete anadia sopro calapá. Tem gente que vai olhar e vai ver, mas não vai participar, tu tá entendendo? Tem gente que vai olhar e vai dizer, nossa, Deus fez, mas não vai ter o prazer de se sentar na mesa. Por quê? Porque enquanto estava dentro de casa, o coração não estava alinhado, o coração não estava, aleluia, no mesmo propósito. Aí o Senhor ainda vai permitir ver de longe. Oh, ramando e decaia sei. Rabacamanda suitererereba. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, não se preocupe não. Aleluia. Porque só vai participar da mesa de honra para ti. Aleluia. Só vai participar na mesa de honra contigo. Só vai participar na mesa de honra. Aleluia. Aqueles que permanecer fiel ao propósito que eu tenho para contigo. Ramando que é. Porque aqueles a qual o coração está duvidoso, procedência duvidosa, eu vou tirar, eu vou arrancar. Aleluia. Porque eu, Senhor teu Deus, eu sei o que cada um carrega. Tu não consegue enxergar, tu só enxerga o que eu mostro. Mas eu conheço o coração, aleluia, porque eu sondo, diz o Senhor. E por conhecer, eu estou agindo e fazendo. Sem você ver, sem você notar. Mas haverá mudanças. E eu vou começar assim, ó, a mover, remanar pra cá, suíte calará. Eu vou começar assim, ó, a trabalhar. Amando iribica, suiderebas. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Que hoje, aleluia, falo contigo para entregar resposta ao teu coração. E para dizer para ti, continua. Não sai da porta. Persevera. Porque dentro do ambiente que gira e caçoaram, a minha glória vai se manifestar. E eu, Senhor, te darei vitória. Tu crê? Amém?